Por um acaso, alguma vez na sua vida, você já viu um gatinho com um focinho parecendo um nariz de palhaço? Pois é, nariz de palhaço é um termo popular quando o gatinho fica com o nariz bem inchadinho e realmente parece um nariz de palhaço. E esse é um dos sintomas mais comuns da criptococose, que é uma doença que é zoonose, né? A gente também pode pegar, mas que é muito comum no felino doméstico. E hoje eu vou te contar tudo a respeito dessa doença. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silvério, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu criei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Caso você ainda não seja um inscrito, não perde tempo, se inscreve nesse canal porque a gente tem vídeo novo de segunda a sexta-feira às 18 horas e a gente tem pelo menos 2 vídeos curtos todos os dias por aqui, então é muito conteúdo que eu faço com muito carinho pensando em você e em te ajudar a ser um tutor cada vez melhor. Bom, a doença é uma micose fúngica causada pelo Cryptococcus neoformans, que é um fungo que ele pode apresentar 3 formas distintas. O Cryptococcus neoformans variação GAT, o Cryptococcus neoformans variação neoformans e o Cryptococcus neoformans variação Grube, sendo que as 2 primeiras variações, principalmente a primeira, são as mais isoladas aqui no nosso país, as mais encontradas de todas. A criptococose, ela é uma doença que, além de ser uma doença que causa muito desconforto para o pet, né, principalmente desconforto respiratório, também causa desconforto para nós de uma forma mais visual. Isso porque realmente a gente fica incomodado com aquele focinho diferente, com aquelas lesões na pele, que já a gente vai falar dos sintomas, mas a gente de fato fica incomodado de ver o animal daquela forma e, claro, aquele animal sente-se desconfortável, coçando, muitas vezes com dor, muitas vezes com dificuldade respiratória e essa é uma doença potencialmente fatal, o que significa que muitas vezes os gatinhos que contraíram essa doença vêm a óbito. E isso porque normalmente essa doença está associada com aqueles animais imunossuprimidos ou aqueles animais que estão fazendo um uso prolongado de corticoide, por exemplo, que na verdade acabam ficando imunossuprimidos também. Então, animais mais velhos, animais muito jovens, animais que já têm alguma doença pré-existente, são todos animais que estão muito mais suscetíveis à doença do que aqueles gatos saudáveis em uma fase adulta. E como que acontece a transmissão da criptococose? A infecção da criptococose, ela vai acontecer principalmente pela inalação dos esporos fúngicos. Esporos esses que a gente encontra com muita frequência, principalmente em fezes de pombos, por exemplo. Claro que tem outros lugares também que podem aparecer com mais frequência, né, esses esporos, como é o caso de cascas de árvore, como é o caso de dejetos, principalmente de pombos e psitacídeos, como é o caso também de algumas frutas secas, cascas de frutas secas, verduras secas, geralmente a gente pode encontrar também em cascas velhas de árvore, por exemplo, e em locais que tem aí muitos pássaros, às vezes até mesmo, dependendo aí da higiene, até mesmo lugares que tem galinheiros, enfim. Gente, existe um estudo que se fez no centro de Porto Alegre, onde eles pegaram ali os pombos, né, que ficam lá no centro, e eles analisaram as fezes desses pombos, e 100% dos pombos analisados tinham o criptococcus. Então, é realmente uma doença comum e uma doença principalmente quando a gente fala de âmbito urbano. Ela é bem mais comum, né, na cidade do que no campo, por exemplo. E aí vem a pergunta, né? A criptococose ela é uma doença só de felinos? Só os felinos que vão começar a apresentar esses sintomas terríveis? Não. Né? Embora ela seja muito mais comum nos felinos, a gente também pode contrair a doença e os cães também. Apesar de não ser uma coisa tão comum assim como é nos gatos, né? Pode acontecer sim. E também outros animais silvestres, por exemplo, podem contrair e desenvolver a criptococose. Os sintomas da criptococose são sintomas muitas vezes inespecíficos, principalmente no início da doença e principalmente para aqueles animais que eles têm uma imunidade mais forte. Então a gente tem aí alguns sintomas que a gente chama de sintomas inespecíficos. Isso vai incluir a letargia, a febre, a perda de peso, a diminuição do apetite. O que significa isso inespecíficos, né? São sintomas que podem acontecer vindos de qualquer doença
que são sintomas comuns em várias doenças diferentes, tá? Então, isso são sintomas inespecíficos. Porém, essa é uma doença que também pode causar sintomas respiratórios, por exemplo, como é o caso do nariz de palhaço, que é muito, muito comum na criptococose, como também, por exemplo, espirros, às vezes tosse, às vezes secreção nasal, às vezes até secreção ocular ali também aparece. É muito comum a gente conseguir perceber e desconfiar da criptococose quando o gato também apresenta alguns sintomas na pele, algumas lesões bem comuns na pele, né? Como lesões nodulares, vai ser o caso aí também do nariz de palhaço. E como, por exemplo, algumas erosões e ulcerações, que pode acontecer na pele toda, mas o mais comum é que aconteça na face, na orelha. Uma das coisas é que essa doença também é muito confundida com aquela doença que a gente sempre fala por aqui, que é a esporotricose. O maior problema que a gente tem num animal que tem a criptococose é quando a gente tem a disseminação da doença por via linfática ou via hematógena. O que significa isso? Significa que a doença se espalha de uma forma sistêmica para o corpo todo. E quando isso acontece, a gente pode ter um gato com desequilíbrio, vocalização, um animal andando em círculos, um animal desorientado, um animal que pode apresentar convulsões, cegueira e até surdez. E como que é feito o tratamento? Essa é uma doença tratável? A boa notícia é que quando a gente descobre essa doença de forma precoce, ela tem ótimos resultados com o tratamento. Mas o tratamento é muito diferente de indivíduo para indivíduo e eu já vou te explicar por quê. Geralmente a gente trata, sim, obviamente quando a gente fala de um fungo, a gente trata com medicação para fungo e a primeira medicação de eleição é o traconazol. Mas tem casos, né, que a gente tem que tratar com outro tipo de antifúngico, como por exemplo fluconazol, e também tem casos que a gente precisa tratar a sintomatologia, né? Então o animal está com vômito, a gente tem que tratar vômito. O animal está com diarreia, a gente tem que tratar diarreia. O animal está com lesão na pele, a gente tem que tratar essas lesões na pele. O animal está com problemas respiratórios, a gente tem que tratar isso. Então cada animal vai receber um tratamento diferente. O que acontece é que o tutor precisa ter muita paciência e persistência com esse tratamento, porque tem animais que em algumas semanas já estão novinhos em folha, já parece que não aconteceu nada com eles. Mas tem animais que depois de meses e meses de tratamento ainda precisam continuar no tratamento, porque às vezes você para e o animal dá uma recidiva ou alguma coisa nesse sentido. Então o tratamento precisa ter paciência do tutor e o tutor precisa entender que nem todo tratamento vai ser rápido. A boa notícia é que a maioria dos animais ficam 100% depois do tratamento. Claro que vão ter os animais com sintomas mais agressivos, claro que vão ter os animais que estão mais imunossuprimidos. Então a gente vai variar aí de resposta, tá, de animal para animal quando a gente fala de tratamento. Então sim, você pode ouvir falar de um gatinho que com 3 semanas já estava ótimo, mas você também vai ouvir falar aí de um gato que já está há 8, 9 meses e sempre que para o antifúngico dá recidiva. Então a gente tem essas variações todas e é por isso que você precisa fazer acompanhamento com o médico veterinário. Quando o médico veterinário fala, olha, a gente precisa fazer um exame de rotina nele, né? Ele está usando um itraconazol, um fluconazol, alguma coisa assim. Isso é principalmente para a gente ver como é que está o fígado, como é que está o rim desse gato, porque muitos animais, depois de um tratamento muito prolongado com certas medicações, eles vão apresentar outros tipos de problema. Então, por isso que tem que fazer acompanhamento com o vet, tá? Não deixa de fazer isso, não. Não começa a tratar da sua cabeça, não. Porque muitas vezes não dá certo. E tem mais. Quando você trata sem saber o que você está fazendo, muitas vezes, quando você vê que não tem mais jeito e leva no veterinário, o veterinário muitas vezes não tem muito mais o que fazer, sabe? Porque às vezes já existe uma resistência ao princípio ativo e por aí vai. Então, realmente tem que tomar muito cuidado a fazer tratamentos em casa e a gente sempre indica que você leve o seu gatinho para um médico veterinário, tá? É isso, gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Bom, eu quis falar também da criptococose, que não é tão comum como a esporotricose, por exemplo, para as pessoas não confundirem, né? Apesar de as lesões serem muito parecidas, tá? Então, realmente, a gente precisa identificar essas doenças como uma ou como outra doença para a gente conseguir ser mais eficaz no tratamento. Tem todo esse texto por escrito para vocês lá no nosso site, vai estar linkado aqui no box de informações e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!